Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, já é 1h da tarde no horário da África Oriental. São 12h52, já quase 1h da tarde no horário da África Oriental. O Senhor Deus Todo-Poderoso falou comigo por volta das 2h47 da manhã nesta noite passada, e esta é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, povo abençoado. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo 2 vezes nesta noite passada. E a conversa que eu vou transmitir para vocês é que veio por volta das 2h47 da manhã, no meio da noite. Antes de eu compartilhar esta conversa, a primeira parte o Senhor me levou à Ucrânia. Até aquela batalha eu vi muitos tanques, muitas pessoas armadas, e eu vi eles bombardeando os lugares, e alguns deles estavam abrindo buracos, e a água subia debaixo do chão. Então a guerra, a profecia que eu dei a respeito de uma guerra histórica que está vindo à Terra, e o espantoso cumprimento que vocês estão vendo agora saturando todas as suas notícias globalmente. Então, povo abençoado, esses são tempos chocantes na vida da igreja. Entretanto, por volta das 2h47 da manhã, o Senhor, por vós, audivelmente por vós, Deus Pai, Ele mesmo, por vós, Ele disse: alguns serão arrebatados para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eterno. Por vós. Então eu pulei. E imediatamente pulei. Você sabe que o Senhor falou de uma forma tão tremenda a respeito das 2h47 da manhã, 4 de março do ano de 2022. Uma conversa muito, muito séria. Eu quero compartilhar um pouco com vocês. Eu sei que parte deles eu já compartilhei. Eu vou compartilhar no culto global, se o Senhor me permitir aparecer e vir. Então, esta é uma conversa muito séria. Eu acordei e eu li imediatamente no livro de Daniel. Daniel capítulo 12, vamos lá imediatamente e ver o que o Senhor está dizendo por vós. Ele disse: multidões que dormem no pó da terra. Daniel 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e terror eterno. Essa é a parte que o Senhor falou por vós. Essa parte que diz: outros para vergonha e terror eternos. Alguns para a vida eterna, outros para vergonha e para horror eterno. Ele literalmente dividiu a raça humana em 2 grupos de uma maneira muito chocante. Novamente, Daniel capítulo 12, versículo 2, ele diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e para terror, horror eterno. Então, versículo 13, ele continua: aqueles que são sábios reluzirão com o brilho do céu, ou seja, ele está falando da glorificação dos santos. O terceiro, o subgrupo que vai para o céu. Aqueles que são ressuscitados para a vida eterna, o grupo que ressuscita para a vida eterna, ele divide em 2 grupos dependendo do nível de glorificação. E ele diz: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para sempre. Então ele fala a respeito do trono do julgamento de Cristo, as recompensas. Mas esta é uma conversa muito grande que o Senhor falou hoje, 4 de março, março 4, por volta das 2h47 da manhã. Então, o Senhor está falando muito claramente. Se você simplesmente sobrepor isto e juntar isto com a mensagem da glorificação, então você entende o que o Senhor acabou de dizer bem aqui. Porque aqui, ele agora fala a respeito de ressurreição. Entretanto, nós sabemos que a glorificação
é parte da ressurreição dos santos, quando eles ressuscitam. E novamente aqui você vê dois grupos, duas ressurreições. É com isso que eu quero caminhar com vocês muito lentamente para vocês entenderem isso. Então você vê que o Senhor está essencialmente dizendo que ele ainda estão acrescentando peso à mensagem da visão de Cristo de 18 de outubro de 2021. Quando o próprio Messias por vós me disse, ele disse, naquela visão, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Significando corpos gloriosos, porque agora mesmo o Messias tem um corpo glorioso. Então, esta é a mensagem. Esta é a espantosa mensagem. Então, ele está acrescentando a isso, porque você vê muito claramente que o Senhor determinou-se no livro de Salmos 39. Salmos 39, isso é o que a Bíblia diz. No livro dos Salmos 39, 13, ele diz o seguinte. Livro dos Salmos 39, 13. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e eu deixe de existir. Então aqui ele está falando a respeito do fato de que esta vida na qual nós estamos é um lugar para se preparar. Vocês têm que construir este tempo para se preparar para a eternidade, para o reino de Deus. Desvia de mim os teus olhos antes que eu me vá e deixe de existir. Você vê muito claramente que os salmos, que alguns vão despertar e ressuscitarão para a vida eterna, enquanto que outros despertarão para vergonha e terror eterno. Por vós hoje, por vós, 4 de março de 2022, por volta das 2h47 da manhã, muito, muito sério, extremamente sério. Se você abrir no livro de João, o livro de João, povo abençoado, João capítulo 5. Isto é o que ele diz. No livro de João, capítulo 5, versículo 29. Ele diz o seguinte. João capítulo 5, 29. Ele diz. E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Vamos começar no 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna, para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Isso é essencialmente o que o Senhor falou nesta noite. Entretanto, mas o mais importante é o fato de que o Senhor ele ressaltou duas ressurreições. Nesta glorificação da igreja, nós entendemos que a glorificação da igreja, como eu disse vez após vez, está associada com o arrebatamento da igreja. A glorificação da igreja está conectada com o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias para levar a igreja, que é 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, onde ele disse, porque o próprio Senhor descerá dos céus, dada a sua palavra de ordem, e com a voz do arcanjo, e com o ressoar da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, ele está falando da ressurreição que acontece aqui no arrebatamento. Essa é a primeira ressurreição. Vou abrir isso muito claramente para vocês, porque o Senhor ressaltou duas ressurreições. E eu vou dizer onde exatamente o Senhor me enviou para dirigir vocês.
para qual ressurreição Ele me enviou para dirigir vocês. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos trasladados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares, e então estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se, portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso é muito poderoso. Então, isso é exatamente o que o Senhor está falando. A glorificação da igreja gira em torno da vinda do Messias, o arrebatamento da igreja. Quando você lê o livro de Judas, se você tiver oportunidade de ler o livro de Judas, Judas 1, 14 e 15. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Há tanto que o Senhor oferece aqui, nesta conversa. Novamente, o livro de Judas, vamos lá juntos. Povo abençoado. A ressurreição para a qual o Senhor está dirigindo vocês, porque agora Ele está falando a respeito de duas ressurreições. Judas 1, 14 e 15, ele diz o seguinte. Judas é este livro junto do Apocalipse. Ele diz, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar todos. Outra versão diz, todas as pessoas. E para convencê-los, todos eles, a palavra é todos eles, dos seus atos de impiedade que eles cometeram impiamente, na sua impiedade, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então aqui ele está prometendo juízo. O juízo, o arrebatamento de Enoque tornou-se um tipo. Nós vimos muito claramente que quando o Senhor ele arrebatou Enoque, ele tornou-se o tipo do arrebatamento que ele vai arrebatar a igreja, o tipo de arrebatamento que vai acontecer com você que está sintonizado agora, você saiu agora do seu trabalho, está procurando um lugar para comer o seu almoço. Então, tudo isso, se você ver 1 Coríntios 10, 11, 1 Coríntios 10, 11, ele diz, estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Como exemplo, ele diz, todas estas coisas aconteceram como exemplo para a igreja, para agora. É por isso que o arrebatamento de Enoque é o tipo, é um exemplo. Então, é uma demonstração, uma ilustração. Mas nós acabamos de ler no livro de Judas, Judas capítulo 1, 14 e 15, ele vem muito claramente que Deus está vindo. Que Enoque viu o juízo de Deus vindo. Portanto, a partir disso, ele alertou. Então, dentro do contexto da glorificação, Deus está falando a respeito de duas ressurreições. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a glorificação vai acontecer no dia do seu arrebatamento. A importância da glorificação, porque o juízo está vindo. Sério, o juízo está vindo. Que Judas, neste livro de Judas, é muito chave, você vê, ele fala da apostasia também, que iria seguir, primeiro de tudo, apostasia, muitas pessoas ímpias, então ele diz, eis que a vinda do Messias, ele anuncia a vinda do Senhor, eis que o Senhor vem, quando o Senhor está vindo para Jerusalém, a vinda do Messias, a segunda vinda para Jerusalém. E antes dele falar a respeito do juízo e da convicção de todos os pecadores, a respeito da
do juízo de Deus, ele não vai ter respeito. Ele disse, todos os pecadores, todos os ímpios, significando todos vão ser julgados. E é isso que o Senhor agora está trazendo para esta conversa do arrebatamento e da glorificação. Porque agora o Senhor apresentou estas duas ressurreições, e tem uma ressurreição em particular, a qual Ele está direcionando vocês, Ele me enviou para direcionar vocês. São duas, e eu quero abri-las para vocês, para que vocês possam entender. Mas em Judas, quando ele fala a respeito da vinda do Messias, no livro de Judas, você sabe que a vinda do Messias são duas. Uma é no arrebatamento, quando ele vem nas nuvens, para levar a igreja, para levar os santos, levar a igreja santa. E a outra é a segunda vinda, na qual Judas vê. Judas é Enoque, Judas está escrevendo sobre Enoque. É Enoque que viu, então ele viu a vinda do Messias com os seus santos, e ele coloca o seu pé no Monte Santo de Deus. Nós sabemos muito bem, vamos começar com a segunda, nós sabemos muito bem que a segunda vinda do Messias, que Enoque viu, da qual Judas fala aqui, esta profecia, ele literalmente vem para cumprir as promessas do Antigo Testamento que ele deu para Abraão e Davi. Isso é claro para cada cristão. Cada cristão tem que entender isso. Todos sabem disso. Todos sabem muito bem que ele está vindo na segunda vinda. Esquece o arrebatamento primeiro. Na segunda vinda, ele está vindo para cumprir a antiga aliança. As promessas que ele deu para Abraão e Davi, de estabelecer o reino de Israel. E é por isso que a tribulação que você vê agora a profecia da guerra que eu liberei sobre a terra. Esta guerra, onde armas nucleares estão sendo usadas repentinamente na Rússia, e os Estados Unidos estão falando agora de armas, eles estão usando armas termobáricas, que é como uma arma, ele derrete tudo, derrete metal. Esta guerra que eu liberei sobre a terra, essa guerra que já está se levantando, tremenda, que está tomando forma agora, e o coronavírus, e o terremoto do Haiti, o terremoto do Chile, o terremoto do Peru. No Peru, eu até mesmo dei a profecia na Assembleia Nacional, quando eles me convidaram para a Assembleia Nacional, lá, junto com os congressistas, eu dei aquela profecia das montanhas dos Andes dentro da Assembleia Nacional, ao vivo, porque a Assembleia Nacional, tudo é registrado lá. Então é tremendo, aqueles terremotos, Chile, Nepal, Peru, coronavírus, Tonga, todas estas profecias que eu dei, a devastação que eu estou trazendo à terra, o vulcão de Tonga explodindo e sacudiu a terra inteira, os ratos na Austrália, o terremoto na Austrália, Yushu, China, Taiwan, aquele prédio inclinado. Eu vi muitos anos antes aquele prédio inclinado, Nepal, então coronavírus, e então esta guerra agora. Eu quero dizer, você não pode perder isso. O Senhor está dizendo que a próxima dispensação é terrível, é absolutamente terrível. É a dispensação do juízo, e é por isso que a igreja, esta é a sua hora. Mas por que o Senhor levantou duas ressurreições? É para aqui que eu quero trazer vocês. Porque nós sabemos muito bem que Judas, quando ele fala da profecia de Enoque, que Enoque viu a vinda do Messias, a vinda do Senhor com seus santos para Jerusalém, Judas essencialmente estava se referindo ao dia quando o Messias vier na segunda vinda para cumprir as promessas da aliança do Antigo Testamento entre Abraão e Davi para estabelecer o seu reino. Então você entende, portanto, que a tribulação, os 7 anos de tribulação, que o coronavírus está levantando uma bandeira vermelha para essa tribulação, que a guerra entre a Rússia e o mundo está dando apenas um pequeno vislumbre. Nós sabemos muito bem que a tribulação é para preparar Israel, é essencialmente para trazer Israel de volta para o Senhor, para que eles possam receber o seu reino e o Messias. Então vamos passo a passo, povo abençoado.
O Senhor diz que, de fato, a glorificação está conectada com o arrebatamento. E nós lemos que quando a glorificação está conectada com o arrebatamento, você ouve que a glorificação que ele prometeu na visão de 18 de outubro de 2021 está conectada com a primeira ressurreição, porque a conversa por voz desta noite, o Senhor falou de 2 ressurreições. Mas nós sabemos muito bem que a glorificação está associada e atrelada à primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Então, leiam comigo o livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 50 em diante, ele diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 50 ao 54. Ele diz, eis, isto vos afirmo, irmãos e irmãs, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o corruptível herdar o incorruptível. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Agora ele está descrevendo o arrebatamento. É num flash, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Ele está descrevendo o momento exato da glorificação, pois a trombeta soará. Então, a primeira parte é onde, quando você vai ser glorificado, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja a primeira ressurreição. É aqui que o Senhor me enviou nesta noite para falar. O Senhor me enviou até vocês nesta noite, por vós, às 2h47 da madrugada, 4 de março do ano de 2022, por vós. Ele me direcionou, ele me enviou para direcionar vocês para a primeira ressurreição, esta aqui, onde ele diz, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele está falando da ressurreição dos mortos, primeiro são levados no arrebatamento e então a glorificação. E então os que são santos e estiverem vivos, eles vão ser transladados, eles não precisarão ser ressuscitados novamente ao soar da última trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando aquilo que é mortal e corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita, tragada para a morte na vitória. É isso que o Senhor me enviou para direcionar vocês. Mas vocês devem estar aguardando ansiosamente os eventos da primeira ressurreição, quando agora as pessoas estarão ressuscitadas. Se você estiver vivo, se santo, um cristão santo, você vai ser trasladado e vai entrar no céu. É isso que o Senhor está dizendo nesta tremenda conversa. Ele está dizendo, porque a segunda ressurreição, quando ele vai trazer a segunda ressurreição, você vai entender que a segunda ressurreição é essencialmente juízo. Eles vão ressuscitar para juízo. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos começar com Apocalipse 2 e depois nós vamos ao 20. Apocalipse 2, versículo 11, ele diz. Quando você chegar lá, vamos ler juntos, Apocalipse 2, 11, ele diz o seguinte, ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, vocês estão entendendo? O vencedor, ouviram? O vencedor, aquele que é vitorioso, aquele que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Olha isto. Então, as duas ressurreições são separadas por 1007 anos depois que o arrebatamento tiver acontecido. A primeira ressurreição acontece no arrebatamento, mas a segunda ressurreição é o que agora Enoque viu o juízo, quando eles todos ressuscitam. Vamos a Apocalipse capítulo 20 agora, primeiro ao versículo 6, depois nós vamos a 11. Apocalipse 20, versículo 6. Novamente ainda definindo para vocês
as duas ressurreições. Você vê agora que há duas mortes. Tem a primeira morte quando você morre. Mas tem a segunda morte, que é pior, que é essencialmente um lago de fogo, como vocês vão ver. O que é que o Senhor está dizendo para a igreja nesta poderosa conversa desta noite por vós? Deus Pai Jeová Yahweh, Ele mesmo, Jeová Elohim, por vós nesta noite, às 2h47 da manhã. Então ele diz, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e terror eterno. O que é que Deus está dizendo? Então, esta é a conversa que está acontecendo a respeito do arrebatamento e da glorificação. Veja Apocalipse 20, versículo 6, ele diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha isso. Ele está dizendo, bem-aventurados e santos, os que têm parte na primeira ressurreição. Este é o arrebatamento, inclusive vocês que serão arrebatados, trasladados, se você ainda não tiver morrido naquele dia. Isso é muito poderoso. Ele está dizendo que eu devo direcionar a toda a terra para a primeira ressurreição, que está prestes a acontecer no arrebatamento. Se você estiver vivo, você será trasladado. Se você tiver morrido, então você será ressuscitado. Isso é muito sério, povo abençoado, o que o Senhor falou nessa noite. E a segunda ressurreição, e eu escrevi agora, associei com a segunda morte. Ele diz que a segunda ressurreição é para juízo. Veja agora o versículo 2. Apocalipse 20, versículo 12 ao 15, ele diz: e vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. Veja aqueles que morreram na primeira morte agora. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Estas pessoas morreram na primeira morte. Então ele diz aqui: e cada pessoa foi julgada de acordo com o que estava escrito nos livros, o que haviam feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então as pessoas serão ressuscitadas na segunda ressurreição. Eles serão ressuscitados para juízo, para que eles possam sofrer a segunda morte. Deus está direcionando vocês agora para a primeira ressurreição, para o arrebatamento da igreja, para a glorificação. O Senhor está dizendo que Ele julga o pecado. E então Ele diz, e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E isso é muito sério, povo abençoado. Então agora vocês entendem. Nesta noite passada o Senhor falou sobre duas ressurreições e eu decidi vir diretamente, e eu também incluí aqui a segunda morte. A primeira morte e a segunda morte. Isso é muito sério. Ele está dizendo, Deus julga o pecado, Deus vai julgar o pecado. Efésios 4:18. Porque ele diz, todas as almas me pertencem. Todas as almas me pertencem. Tanto os pais como os filhos. Tanto os pais como os filhos. Os dois pertencem a mim. Aquele que pecar é o que morrerá. Deuteronômio. No versículo 20, a mesma coisa. Deus promete juízo. Entretanto, a hora para arrependimento ainda está disponível. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Ele diz, aquele que pecar é o que morrerá. Outra versão ele diz, a alma que pecar é a que morrerá.
O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada. Então, essa é a direção do Senhor. O Senhor está essencialmente dizendo que há juízo vindo. Que o juízo está vindo. É isso que o Senhor disse, que há juízo vindo. Então, aqueles que forem achados culpados, quão terrível será comparecer diante do tremendo e aterrorizando juízo do grande trono branco diante de Deus no céu, com todos os seus pecados. Quão terrível será, entretanto, a oportunidade é aqui. A oportunidade é aqui. A oportunidade é aqui para vocês se arrependerem e serem justos, porque ele diz que todos serão julgados pelo pecado que cometeram. E se você ouviu a escritura em Judas capítulo 1, 14, 15, ele diz, todos os pecadores. Enoque viu ele vindo para julgar todos os pecadores. Todos os ímpios que eles pecaram da forma mais impiedosa, significando tudo será julgado. Todos pecado será julgado. Em outras palavras, ele está dizendo que o juízo de Deus é virtualmente inescapável. É melhor você mudar nesta hora. É melhor você mudar os seus caminhos nesta hora. Então, a glorificação que Deus está prometendo, na verdade, está associada com a primeira ressurreição. Nós sabemos que Gênesis 3:19 ele diz, do pó você veio, para o pó voltará. Então agora a maldição da morte veio. A maldição do pecado é a morte, então a morte veio. Então, Eclesiastes 3:11, quando as nuvens estão cheias de água, elas liberam eles liberam chuva. Quando uma árvore cai, seja para o norte ou para o sul, onde ela cair, ficará caída. Ele está falando que a morte virá às pessoas. Isso é sério, povo abençoado. Então você vê muito claramente aqui que Deus está dizendo que Ele vai abençoar aqueles que estão buscando, aqueles que o buscam. Esses são aqueles que vão receber a eternidade dele, porque esta agora é a hora para buscá-lo, para buscar a Deus. Esta é a hora para procurar a Deus, para trabalhar para Deus, para servir a Deus, para buscá-lo, para buscar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar. Busca. E os que buscarem encontrarão o reino de Deus. Romanos 2:7 ele diz. Romanos 2:7 ele diz, aqueles que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade, Ele dará vida eterna. Mas para aqueles que buscam, que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça, eles receberão ira e indignação. Novamente a dicotomia ele divide em dois grupos. Então este é o tempo para buscar a Deus. Este é o tempo para buscar a glória, honra e imortalidade. Glorificação é a marca registrada da sua imortalidade no reino de Deus. Então, glorificação essencialmente representa aqui a segunda morte que nós vimos, que é o lago de fogo. Ela está se contrapondo. Então o Senhor está dizendo, foca nos eventos ao redor da primeira ressurreição. Este arrebatamento, prepare-se agora. Prepare-se agora para o arrebatamento, agora. E é por isso que Hebreus, no livro de Hebreus, nós vamos ler mais tarde Hebreus capítulo 11, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 35, ele diz, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, melhor ressurreição. É a isso que ele está se referindo. É aqui onde ele está me dizendo para direcionar você. Mas nesta noite ele falou comigo a respeito de duas ressurreições, significando, alerte-os a respeito da outra ressurreição. Diga para ele que
Bem-aventurados e santos são os que têm parte na primeira ressurreição, nos eventos da primeira ressurreição, no arrebatamento da igreja, na glorificação. Esta melhor ressurreição é essencialmente a glorificação. É isso que o Senhor está se referindo aqui. A glorificação da igreja. Então, povo abençoado, esta é uma hora tal como nenhuma outra. E o Senhor prometeu, Filipenses 3, versículo 20 e 21, que a nossa pátria está no céu, de onde vem o Senhor com enorme poder para te glorificar, para transformar o seu corpo mortal, para ter um corpo glorioso como o dele. É isso que o Senhor falou nesta noite passada, povo abençoado. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu sei que eu talvez esteja com vocês nesta noite, mas essencialmente é isso que o Senhor falou nesta noite quando Ele disse: alguns despertarão para a vida eterna, enquanto que outros serão ressuscitados para a vergonha e terror eterno. Então a escolha é realmente sua, é de vocês. Vocês vão ter que escolher qual das duas ressurreições. Porque a primeira ressurreição fala de glorificação e arrebatamento da igreja. Eu já deixei muito claramente para vocês aqui. E vocês viram Isaías capítulo 6, quando Isaías gritou e chorou para o Senhor. Ele gritou e disse para ele, quando Isaías descobriu que não era possível. É virtualmente impossível. Era impossível, inatingível. Com a pecaminosidade da humanidade, não é possível. Não é possível de forma nenhuma. Versículo 5 de Isaías 6, diante do trono de Deus. Ai de mim, gritei, estou acabado, porque sou homem de lábios impuros, eu sou uma pessoa pecaminosa e vivo no meio de um povo pecaminoso, um povo de lábios impuros. Entretanto, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você não pode sobreviver diante do Senhor. É por isso que você pode ver que os dois profetas de Yahweh, eles são glorificados. É por isso que você sabe que eles são glorificados. É por isso que eles são glorificados, porque eles aparecem diante do Senhor e o Senhor os encontra abertamente diante de todos nesta geração. É porque eles são glorificados. Então, novamente, este foi o seu pão da hora do almoço. Se você quiser receber o Senhor e ter certeza que você está pronto para a sua vinda, este é o momento. Diga esta oração curta. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e recebi cada palavra que o Senhor falou por vós nesta noite passada através dos seus servos. Eu serei obediente às suas palavras, meu Senhor Jesus. E eu te recebo no meu coração, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e abençoado Salvador. Por favor, foca-me no arrebatamento da igreja, na vinda do Messias, a glorificação prometida. Senhor, ajuda-me a ficar longe do pecado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Então, isto é o que o Senhor falou nesta noite passada, 4 de março do ano de 2022, por volta das 2h47 da manhã. Que o Senhor os abençoe. Todarabá Baruch Hashem, o Messias está vindo.